Josué, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, paz do Senhor, meus amados irmãos. Aproveite que você está em pé, abra a sua Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso de número 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 2 e o verso é o de número 1. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Primeira epístola de Paulo, capítulo 2, verso 1. Os irmãos encontraram, confirmo dizendo um amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, adorando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, nós lemos esse texto para nós falar alguns pontos, alguns passos aonde nós podemos nos tornar frutífero. Hoje a proposta aqui, ela não é falar sobre a frutificação do cristão, mas falar sobre alguns pontos, alguns passos, algum critério que leva o cristão a frutificar. Nós vamos no culto de Santa Ceia do mês de fevereiro, aí nós vamos falar, lá em João 15, bem específico sobre já a frutificação na vida de cada um de nós, de cada um dos irmãos. No entanto, hoje a gente não vai falar pontualmente sobre essa frutificação. O que é frutificação? O que é dar mais frutos? Enfim, na Santa Ceia a gente vai de um modo mais pontual falar. Hoje eu separei aqui, até já compartilhei com alguns irmãos no período da tarde, no WhatsApp, esse esboço, esses passos que leva o cristão a frutificar. Porque, meus amados irmãos, o processo da frutificação, ele só pode acontecer na nossa vida se nós já estiver ligado em Cristo. Se o cristão, se o crente aceitou a Cristo, mas ele ainda não está ligado em Cristo, aí não adianta nós pregar sobre a frutificação, porque ele não vai conseguir frutificar. E é bem possível uma pessoa ser crente, é possível, pode acontecer, uma pessoa ser crente e ela não frutificar. É muito possível, é comum que isso aconteça. A gente percebe muitos crentes que já aceitaram a Cristo, já tomaram uma decisão, faz 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, ele frequenta uma igreja, ele faz parte de uma organização, mas ele nunca frutificou. Isso a gente identifica, porque os frutos, irmãos, os frutos que a gente dá, eles são visíveis. Não existe fruto invisível. Os frutos são visíveis. E a gente consegue olhar, identificar numa igreja muitas pessoas que não apresentam nenhum fruto. Você olha para muitas pessoas, eles são uma planta até bonita. São uma planta viçosa, tem muitas folhas, tem muitos ramos, mas você não consegue olhar, observar nenhum fruto na vida daquela pessoa. E então, hoje nós vamos falar, você talvez pode ser um desses, não me leve a mal. A gente também não estou aqui para ofender ninguém, mas também não para passar a mão em ninguém aqui, abajular pessoas, Mas é possível você hoje estar aqui na igreja e nunca ter frutificado. Ou é possível você fazer parte de um grupo de pessoas que também tem na igreja que já frutificou muito, mas que hoje não frutifica mais. Talvez você está naquele período da dormência, Talvez você não permitiu mais que o Espírito Santo, não permitiu mais que o agricultor que é Cristo podasse você, e os brotos foram tomando conta do teu ramo, e hoje esses brotos foram tirando a força de você frutificar. Mas nessa noite, o agricultor, o viticultor que é Cristo,
Ele passeia no nosso meio, e se você permitir, Ele vai executar a poda na tua vida, Ele vai tirar você desse período de dormência, e a partir de hoje, você vai voltar a frutificar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos querem frutificar? Quantos querem dar fruto? A Bíblia fala em João 15, que Cristo, Ele quer que nós frutificamos, mas Ele quer que nós demos mais fruto ainda. Isso a gente vai falar na Santa Ceia, tá bom? Então você não falte o culto de Santa Ceia do mês de fevereiro, porque nós vamos falar sobre esse processo da frutificação. Mas hoje, irmãos, eu separei aqui e eu peguei exatamente, eu li lá em Tessalonicenses, que é uma epístola de Paulo, eu frisei bem, vai lá, abre a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Por quê? Porque exatamente eu escolhi o apóstolo Paulo, que ele é um exemplo de frutificação. Paulo é um exemplo. Nós podemos, é claro que Cristo é o nosso paradigma perfeito. Cristo é o nosso paradigma. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso modelo. Mas tem homens, que passaram pela história da Bíblia, e até depois, quando o cânon já tinha se fechado, homens que frutificaram muito. A gente pode olhar aí na galeria dos heróis da fé, no período da reforma, homens que foram muito importantes e deram muitos frutos. Mas eu separei aqui Paulo, que num pensamento meu, é claro, e eu acredito que muitos comungam desse pensamento, que depois de Jesus Cristo, Paulo talvez tenha sido a figura mais importante na história do cristianismo. Pelo currículo dele a gente entende. Paulo escreveu aí 13 epístolas, até Coríntios ali há uma epístola que se perdeu, então já poderia dizer 14. Se Hebreus foi ele também ou não foi, a gente pode acreditar também a ele. Olha, ele escreveu grande parte do Novo Testamento, ele fundou muitas igrejas, continentes inteiros foram evangelizados por conta do esforço do apóstolo Paulo, por ele dar voz ao Espírito Santo, e seguir a trajetória que o Espírito Santo dava para ele. Ele levou o evangelho por muitos lugares do mundo antigo. Então eu peguei Paulo exatamente por isso, por ser uma pessoa que tenha frutificado muito para o reino de Deus. Quando ele escreve essa epístola aos Tessalonicenses, os irmãos sabem que essa epístola, o capítulo 2 principalmente, que a gente leu aqui da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a gente vai ver que ela aqui Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Se você continuar lendo os versículos posteriores que a gente leu aqui de Tessalonicenses, da primeira epístola, você vai ver que ele vai fazendo aqui, uma defesa do seu apostolado àquela igreja. Claro que depois ele vai abordando vários assuntos aqui, inclusive, ele aborda aqui assuntos escatológicos, enfim, ele vai abordando. Mas no primeiro verso do capítulo 2 que a gente leu, e o verso 1, ele fala que quando ele esteve em Tessalônica, o tempo que ele esteve ali não foi infrutífero, e algumas versões dizem, não foi em vão que eu estive aí. Quer dizer, ele esteve em Tessalônica, e ele deu muito fruto ali naquela passagem que ele teve na cidade de Tessalônica. Ele frutificou muito ali. Ele diz, no verso que nós lemos aqui, olha irmãos, vocês sabem pessoalmente, que quando eu estive entre vocês, a minha presença, a minha estadia aí, ela não se tornou vã, ou não se tornou infrutífera. Paulo, irmãos, aonde ele esteve, ele frutificou, ele deu muitos frutos, de maneira, irmãos, que quando a gente observa o ministério total
total de Paulo, a gente vê que o ministério dele, a vida dele, foi uma vida fecunda, uma vida produtiva, foi uma vida proveitosa, mas que eu e você aqui nesta noite, nós possamos rogar a Cristo aqui nessa noite, para que a nossa vida também seja uma vida produtiva, uma vida fecunda, uma vida proveitosa. Irmãos, que a minha e a tua passada aqui nesta igreja, nesse bairro, nessa terra, não seja uma passada vazia, não seja uma passada oca, não seja uma passada sem propósito, que daqui 1 ano, daqui 10 anos, ou quando eu e você passar para a eternidade, alguém possa olhar e dizer: olha, a passada do Josué, a passada do irmão, a passada da irmã, não foi improdutiva, ela foi uma passada frutífera, uma passada produtiva. Meu amado irmão, tem muitas pessoas que passam por essa vida, que passam por departamentos da igreja, que congregam muitos anos numa igreja, mas ninguém nem sabe que ele passou, ninguém nem lembra que ele liderou, ninguém nem lembra que ele pastoreou, mas que isso não aconteça com a minha e a tua vida, que quando nós olhar para trás, nós possamos dizer: eu passei lá, eu fiz lá, eu fui lá, mas a minha vida não foi infrutífera, eu dei muitos frutos, e frutos que permaneceram. Oh, glória a Deus! A vida de Paulo, irmãos, ela é um exemplo para nós, de alguém que frutificou muito, e baseado, irmãos, nesse texto que a gente leu, e mais alguns textos que a Bíblia fala sobre a frutificação. Lembre que na Santa Ceia eu vou falar o que é esses frutos, porque o fruto, irmãos, só para te localizar, ele não é apenas o trabalho, não é apenas o trabalho que você presta na portaria da igreja, no conjunto da igreja, no data show da igreja, na câmera da igreja, no som, não é só isso o fruto. A gente vai ver que tem o fruto do amor, tem o fruto do amor, da justiça, tudo isso faz parte da frutificação. Então não se sinta mal, se até hoje você não deu um fruto desse, nunca cantou no conjunto, nunca cuidou da data show, nunca limpou a igreja, nunca cuidou da portaria, também não se sinta, porque não é só esse o fruto. Na Santa Ceia eu vou explicar bem o que são esses frutos. É claro que o serviço também é um fruto. Um dia eu passei aqui, o irmão estava passando esses mata-mato no estacionamento. Ele nem sabe que eu vi ele passando. E eu também não tinha pedido para ele. Também não havia pedido, mas ele passou ali, viu que o mato já estava... que o mato é danado, o mato você nem planta e ele nasce e vem viçoso e bonito, E eu passei aqui e o irmão estava ali com a maquininha passando. Eu falei: esse aí está dando um fruto, que o trabalho é um fruto também. A Bíblia diz: se a gente der um copo d'água, você dá um copo d'água para um dos necessitados, também é um fruto. Então a gente sabe, irmãos, que não é só o cantar, o pregar, o cuidar da porta, da data show, tem muitos frutos que a gente dá, que às vezes a gente nem sabe que está frutificando. Mas nessa noite, nós queremos falar sobre como você frutificar, como você ser uma pessoa frutífera. E nós vamos dar uma olhada nas orientações, nas últimas orientações que Jesus deu aos discípulos. Sabe, irmãos, que eu estava pensando, que já observei algumas vezes, eu estava no hospital, alguém está nas últimas ali, quase falecendo, até familiares da gente, e eles dizem: olha, faz o seguinte, chama lá o fulano de tal, que eu preciso dar umas orientações para ele. Você já deve ter algum familiar, algum amigo, chama lá o fulano que eu preciso me desculpar com ele, eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Você já deve ter, ou alguém diz assim: chama lá. Eu me lembro que quando faleceu o avô da Laís, um pouco antes eu passei no hospital ali para ver ele, o meu avô pelo lado da minha esposa, e ele deu umas orientações. Olha, aquilo lá fica com meu filho e tal, passou algumas orientações ali. É normal nos últimos instantes, o ser humano, quando tem tempo, passar algumas orientações.
João 15, irmãos, baseado na orientação que Jesus deu, foi mais ou menos isso. É claro que Jesus morreria de fato, né, ressuscitaria novamente, depois depois que ele ressuscita, ele passa um período de tempo na terra, aí ele iria ao céu, mas ele vai voltar novamente, mas dentro desse período, Jesus teve o cuidado de trazer algumas orientações. E essas orientações de João 15 e 5, que eu quero que você abra a sua Bíblia, João 15 e 5, é uma dessas últimas orientações que Jesus passa aos seus discípulos, é a das últimas orientações. Então ele passa essas orientações em João 15 e 5, e é aqui que eu extraio, o primeiro ponto, é o primeiro ponto que eu quero passar aqui, para que você possa começar a frutificar, ou voltar a frutificar novamente, talvez, igual eu falei, eu me lembro que, quando eu plantei alguns pés de uva, de videira, atrás da casa que eu morava, e eu plantei lá, e daí, de um ano foi legal, no segundo ano, eu tive que chamar o meu pai para fazer a poda lá naqueles pés de uva, porque os irmãos sabem, não só a uva, mas é claro que aqui a gente acaba usando a questão da uva, porque Jesus se apresenta como um pé de videira. Jesus diz, eu sou a videira, então a gente usa, mas todas os pés de frutas, para ele dar bons frutos, precisa ser podado, não é verdade? E a uva não é diferente. Para você colher uvas viçosas, uvas graúdas e bem doces, muitas das vezes ela precisa ocorrer o processo da poda. Muitas das vezes o processo da poda é doloroso, porque eu me lembro um dia que tinha, num dos ramos lá, tinha alguns outros ramos secundários, mas eram até mais viçoso do que o ramo principal. Mas eu me lembro que o pai chegou com uma tesoura ali, media a distância e cortava e tirava aquele ramo. Eu dizia, pai, mas esse ramo era tão bonito. Mas ele não é o principal, esse aqui é o broto, esse é o secundário. Se não tirar esse, ele tira o pé do ramo principal, aonde vai dar os bons cachos de uva. Talvez, irmãos, nessa noite, o meu e o teu ramo está precisando ser um pouco podado aqui. Talvez o Espírito Santo vai nos podar aqui nessa noite, mas saiba que o viticultor que é Cristo, o agricultor que é Cristo, ele sabe exatamente aquilo que ele precisa tirar da tua vida, para você voltar a frutificar. Fique tranquilo, você vai dizer, mas Jesus está tirando isso aqui de mim, é o mais bonito, é o mais precioso que eu tenho, mas ele saiba que é preciso tirar isso, para você voltar a dar frutos bons na presença do Senhor. Então não se apavore, se daqui um pouco você começar a ser podado, se a tesoura da palavra começar a pegar aí no teu ramo, vai adorando, vai glorificando, nem que escorra alguma lágrima, mas pode ter certeza, os teus frutos voltarão a ser viçosos, doces, saborosos, porque o viticultor é Jesus aqui nessa noite, e ele sabe como fazer. Aleluia. Então vamos lá, irmãos, o primeiro passo, o primeiro critério para que eu e você volte a produzir frutos, ou comece a dar frutos, é a nossa posição em Cristo. Eu coloquei aqui, o primeiro passo, irmão Marcos, para a gente dar fruto, é a nossa posição em Cristo. Olha só o que diz João 15, 5, coloque o teu olho aí nesse versículo. Diz assim, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só, quem está em mim e eu nele. A primeira passo, a primeira característica que você precisa ter para frutificar, é você estar em Cristo e Cristo estar em você. Olha só que coisa importante. Será que você não parou de frutificar porque você se desligou de Cristo? Será que você não parou de frutificar porque Cristo se desligou em você? Meus amados irmãos, se tem uma coisa que separa o ser humano de Deus, é o pecado. O profeta Isaías diz assim, mas as vossas transgressões fazem separações entre Deus e vocês.
O pecado é algo, irmãos, que encobre o rosto de Deus para com a nossa vida. O pecado é uma coisa, é uma erva daninha, que vai tomando conta se um pé de videira, se um ramo de videira, se a erva daninha, se os matos ali, os insos começarem a tomar conta, aquele ramo que era para dar frutas, ele não vai mais dar fruta, não vai dar o fruto, por quê? Porque o mato vai sufocando aquele galho, aquele ramo. Às vezes ele não mata o caule, às vezes o caule está ali, mas os ramos vão sendo sufocados por aquilo. E você sabe que, no caso da videira, porque tem alguns pés de frutas, de árvores frutíferas, que a fruta até dá no caule, dá agarradinho ali. É muito comum aqui na nossa região, você vê, um pezinho, geralmente dá assim, e a frutinha dá toda agarrada. Eu não vou lembrar, não é o araçá aqui, mas tem uma frutinha que dá, mas não é o caso da videira. Jabuticaba que dá toda agarradinha, Aqui o exemplo que Cristo dá, o exemplo que ele se coloca ele diz: eu sou a videira. E alguém já viu um cacho de uva pendurado no caule da videira? Não. O cacho de uva, ele dá, nos ramos. E tem um detalhe: se os ramos da videira não tiver certinho na treliça, se o ramo da videira ir para o chão, ele também não vai frutificar. Se o ramo da videira não estiver estaleirado na treliça, na armação certinha, ele também não pode produzir frutos. Deixa eu te perguntar aqui, você que é o ramo, aleluia, será que o inso não está tomando conta da tua vida? Será que o teu ramo não desceu e ao invés de ficar estaleirado na treliça, será que ele não desceu para o chão e ali ele não está mais frutificando? Meus amados irmãos, o primeiro critério para que eu e você possamos dar frutos é nós estar em Deus e Deus estar em nós. Se você não está frutificando, é porque alguma coisa pode estar atrapalhando a tua frutificação. A videira é Cristo, o pé é Cristo, o caule não está morto, mas o ramo precisa estar sadio para poder dar frutos, precisa estar ligado na videira. Primeiro critério é você estar em Cristo e Cristo está em você. Sabe que eu tenho observado com o passar dos anos, meus amados irmãos, que muitas pessoas deixam de dar fruto e deixam de crescer, porque eles se acomodam na caminhada. Eles se acomodam na caminhada. Eles entram naquele período da dormência, e eles não conseguem mais crescer. O ramo deles não cresce mais. Ele não consegue mais crescer. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Meus amados irmãos, nós precisamos, é uma regra, irmão Marcos, se nós estamos ligados na videira, se nós somos um ramo que estamos ligados na videira, é obrigado nós crescer e obrigado nós dar fruto. Se isso não está acontecendo, se a frutificação não está acontecendo, é que em algum ponto nós precisamos ver aonde que estamos errados. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3, olha só, diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo homens? Aqui Paulo está apresentando um grande problema na igreja de Corinto. O povo lá tinha parado de crescer,
E qual foi o problema que tinham parado de crescer aqui? O próprio Paulo apresenta o problema aqui. Ele diz que o problema lá era inveja, era dissensões, era contenda. Olha só, será que não é isso aqui que tem parado, tem sido a causa de você parar de crescer e frutificar? Será que não é essa a causa que o teu ramo, mesmo estando ligado na videira, não está conseguindo produzir frutos? Meus amados irmãos, que Deus nessa noite, esse viticultor que é Deus, que Ele possa vir com a tesoura do Espírito Santo aqui nesta noite, e tirar isso que tem impedido a minha e a tua vida de dar frutos. Quantas pessoas que não conseguem desenvolver um trabalho. Hoje eu vou falar do fruto mais voltado para o trabalho, é esse fruto que é o trabalho, porque tem inveja, porque tem contenda, porque tem dissensões. Não, eu não faço parte daquele grupo da igreja por causa disso. É você que está perdendo de frutificar. Deus vai levantar outro ramo frutífero. Eu nem vou falar aqui que aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora, que eu teria que dar uma boa explicação teológica aqui para os irmãos, vou deixar para o culto de Santa Ceia. Mas diz lá, que se o ramo não dar fruto, corta. Lucas 18 diz que um agricultor diz que um agricultor foi procurar figo numa figueira e não tinha, e ele disse, corta, arranca, lança fora. Aí o cuidador ali disse, olha, não vou cortar, o senhor permite que eu esterque, que eu adube, que eu cuide, e se no próximo ano não der fruto, aí o senhor corta. Não tem uma passagem lá que fala sobre isso aí? Não tem? E não tem uma outra que Jesus amaldiçoou, que a figueira até secou? Meus amados irmãos, essa questão da frutificação, ela é séria. Ou você dá fruto, ou você dá fruto. Se você não deu até agora, eu tenho certeza, e eu quero dizer, isso aqui é profético na tua vida, Cristo não vai te cortar, não vai não, Ele vai cuidar, Ele vai podar você, porque o desejo de Cristo é que você frutifique. O desejo desse viticultor não é te cortar e te lançar fora. O desejo dele é que você dê fruto, meu irmão. O desejo de Cristo é que você dê fruto. Você precisa voltar a frutificar. Aleluia. Efésios 4:14, vamos ver aqui. Coríntios, Gálatas, depois vem Efésios, capítulo 4 e verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor, 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Quantas pessoas que pararam de crescer, quantas pessoas que pararam de dar fruto porque foram enganados. Mas aqui Paulo está dizendo aos Efésios, olha só, que nós não sejamos mais meninos, que nós não vamos ser levados por qualquer ventos que batem na nossa vida. Quantos que você conhece, que parou de frutificar, porque foram enganados? Mas por que foram enganados? Paulo fala aqui aos Efésios, porque deram ouvidos a pessoas que enganavam fraudulosamente. Que você possa crescer aqui nesta noite, e que você não venha a ser enganados por pessoas que trazem doutrinas de demônios, doutrinas de homens, que você possa ter as tuas próprias convicções, e servir a Deus por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece, por aquilo que as Escrituras te ensinam, e não porque homens enganadores falam a você. Aqui está dizendo, olha só, mas nós não podemos ser meninos. Você tem que voltar a crescer. Se você está ligado em Cristo, se o teu ramo está ligado na videira que é Cristo, você não pode estagnar, você não pode continuar sendo esse bebê na fé, essa criança que qualquer coisa te afasta de Deus, que qualquer coisa você deixa o teu cargo, que qualquer coisa você não quer mais cantar, não quer mais pregar. Não, irmão, você tem que crescer, amadurecer, aleluia.
Se você está ligado em Cristo, você amadurece, você cresce, você desenvolve, gente. Não fique estagnado, não fique estacionado. Volte a crescer, volte a produzir frutos, ou comece a produzir frutos. A primeira dica que eu te dei aqui é você estar em Deus e Deus em você. Segundo, vamos lá, tem que terminar, é bem pouquinho. Segundo, é ter submissão e dependência de Cristo. Está lá, no verso 5 ainda, segure os teus olhos aí, no João 15, 5, submissão e dependência. Olha só, diz assim, ó, Jesus diz, eu sou a videira. Olha só, no começo ali Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Aí eu vou para a última parte do texto, sem mim nada podeis fazer. Olha só, submissão, está aqui, eu sou a videira, e vocês são as varas. Quer dizer, você não pode querer dar ordem para Jesus, irmãos. Você não pode querer ensinar Jesus. Sabe por que 99,9% das nossas orações não são ouvidas por Cristo, por Jesus? Porque nós queremos ensinar Jesus. Irmãos, eu não gosto de contar experiências próprias, porque experiência serve para a gente. A primeira coisa, eu fico me segurando na cadeira quando alguém chega aqui, irmão, porque eu levantei durante 7 dias, às 3h03 da manhã, e eu estava muito enfermo, aí eu orei, mas era 3h da manhã e 3 minutos, durante 7 dias eu fui curado, amém. Mas aí ele diz assim, ele parasse aqui, amém, né? Mas ele diz assim, ó, pode fazer que você também vai ser curado. Aí você faz e não dá certo. Por quê? Porque aquela experiência era para ele. Ele não entendeu que Deus deu aquela experiência para ele. Não quer dizer que se você levantar 7, 14 mil, também vai dar. Às vezes Deus vai te dar outra experiência. Então eu me cuido muito para não transformar as minhas experiências em doutrinas, em fazer você acreditar que aquilo que eu fiz vai dar certo para você. Mas eu tive uma experiência bem interessante, que foi minha, mas eu quero compartilhar aqui. Não quer dizer que vai ser assim com você, tá? Irmãos, um dia eu estava assim precisando de um dinheiro, e daí eu tinha uma causa na justiça, uma causa justa, verdadeira, até era a causa da amputação desses 2 dedos que eu tive aqui da mão direita, e se arrastou por muitos anos e tal. E um dia Deus, se aquele dinheiro vir, Senhor, meu Deus, me ajuda que venha, eu pago as minhas continhas, o que está atrasado eu coloco em dia, irmãos, meu Deus do céu. E eu orava assim, um dia eu estava orando e dizendo, Deus, se aquele dinheiro vem, Deus assim, Josué, você sabe que Deus fala com a gente, fala com você também, você sabe como que funciona. Pare de querer, pare de querer me ensinar como e quando agir na tua vida. Calma, entrega nas minhas mãos, eu que vou. E eu fazia propósito, Deus, se vir esse mês, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, não, e Deus, só entrega nas minhas mãos, cara, deixa, eu sei fazer. E daí de repente, quando eu menos esperava, passou mais uns anos, veio. É que vem, irmãos, quando Deus quer, a gente quer ensinar. Deus, se vier hoje, os meus problemas acabam. Deus dizia para mim, irmãos, Deus dizia bem assim, foi lá na Santa Luzia, quando eu morava, Deus disse assim, ó, Josué, você está querendo esse milagre extraordinário, mas você não tem visto um milagre diário, que todos os dias eu opero na tua vida. Você tem saúde, você levanta de manhã, você vai trabalhar, você tem uma esposa, você tem, cara, todo dia eu te abençoo, mas você só quer um milagre extraordinário. Aquele dia, irmãos, eu aprendi que nós não podemos viver de milagres extraordinários, mas tem milagres diários que Deus nos dá todos os dias, e que eu e você precisamos ser gratos a Ele, por esses milagres diários que Ele opera na nossa vida. Então foi uma experiência extraordinária. Aí eu aprendi, eu disse, eu vou parar de ensinar Jesus, a querer dizer o tempo, quando, se é hoje, se é amanhã. É Deus, irmãos, só entrega nas mãos dEle, Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter essa submissão, saber que Ele é Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, olha só, quantas vezes nós tomamos decisão conforme o vento está soprando, não é assim? Está favorável, eu vou,
estou indo. E não paramos para consultar a Deus. Quantas vezes Deus não manda ir, a gente vai. Quantas vezes Ele manda ficar e a gente vai. Irmãos, quinta da semana passada nós ouvimos aqui um rapaz que decidiu ir embora para Florianópolis quando Deus não mandou ele ir. Chegou lá, até de pé descalço ele teve que andar em Floripa. Até de pé descalço, até apanhar na praia que ele foi vender e não tinha autorização, ele apanhou. E no final ele disse, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não falou que era para mim ir, eu fui. Quantas vezes nós tomamos essas decisões? Porque nós até se enganamos, eu sou dependente, Deus é tudo na minha vida, vai lá, troca de carro, não consulta, troca de casa, não consulta, muda de igreja, não consulta, muda de religião, não dá certo, muda de cidade, muda de bairro, não dá certo, muda de roupa, não dá certo, troca tudo, não dá certo, vai trocar de celular, não dá certo, já vem com a bateria pifada. O que é isso? Você não consultou a Deus, você não pediu se era a vontade de Deus. Que nós possamos ser submissos, ter a dependência. Sabe por que isso aqui não é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça de essa submissão. Olha o que diz o final do verso do 15:5, leia aí, olha só. Sem mim nada vocês podem fazer. É por isso que você não pode tomar uma decisão conforme vem na sua cabeça. Porque sem Cristo você não pode nada. Com Cristo, você é essa pessoa abençoada. Carro, casa, trabalho, esposa, filho. Com Cristo, tudo dá certo na tua vida, emprego, tudo dá. Agora, meu irmão, tente dar um passo sem Ele, você perde carro, você perde casa, você perde família, você perde tudo. Então deixa eu te dizer aqui nesta noite, se você está bonito, cheirosinho, com a patroa do lado, com o filho do lado, com o trabalho indo bem, não pense que isso aí é intelectualidade tua, inteligência tua, sabedoria sua, potencial teu, saúde tua. Não, se você tem tudo isso, é porque Deus é na tua vida, porque sem Ele você não pode fazer nada. Isso aí é bíblico, isso aqui não é uma coisa da minha cabeça, está aí. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos mais à frente aqui. Eu coloquei aqui, aprendemos com Jesus que sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Irmão, deixa eu te contar algo bem interessante aqui. Um dia chegou eu usava muito um presbítero meu lá, ele era diácono lá na igreja. Sabe aquele diácono que tocava o violão para mim? É que nem o irmão Rui ali, toca o violão, vem aqui, senta, faz, mas ele era uma pessoa nova. Um dia ele disse, pastor, vou ter que dar uma segurada nas minhas frutificação aqui na igreja. O que deu, rapaz? Pastor, eu vou fazer uma prova, para mim concluir o 2º ano, eu vou fazer uma prova, então assim, e eu vou, de agora até a prova, eu vou me largar a estudar, porque faz mais de 15 anos que eu parei o 1º grau, então eu não lembro de nada, e as apostilas são grandes, vou estudar essas apostilas para me passar. Quando ele me falou, o Espírito Santo mandou eu liberar uma mensagem profética na vida dele, e eu falei assim, meu amigo, meu cooperador, sabe aquele cooperador que, se ele não está no culto para mim, eu sofria, Eu disse assim, e foi Deus que mandou liberar essa mensagem profética para ele. Eu falei assim, olha aqui, meu amigo, deixa eu te falar algo. Você não para de frutificar. Você não para de frutificar. Quando 2 dias antes da prova, você vem aqui em casa, nós vamos dar uma lida nessa apostila aí, bem genérica, e você vai fazer a prova e você vai passar. É verdade, pastor? É verdade. Pastor, eu vou confiar em ti. O sonho da minha mãe é que eu termine esse 2º grau, e olha, não, pode fazer. Irmãos, e ele continuou fazendo, faltavam uns 2 meses para a prova, acho que era em novembro, era em julho quando ele falou comigo, a prova acho que era em novembro, outubro ou novembro. Quando chegou a semana, ele disse, pastor, estou aqui na tua casa, e agora? Vamos dar uma olhada aqui. Começamos a ler, irmão, mas era muito livro, muita apostila. Falei assim, vamos desistir desse negócio de ler. É o seguinte, eu vou te dar uma dica. Quando você chegar lá, vai ter 4 alternativas ou 3. Você elimina as que não tem nada a ver e assinala que você achar mais coerente. A que você achar coerente com a pergunta, tu faz lá. Pastor, e a redação? Leia o tema lá, escreve a redação, bota vírgula quando muda de assunto, quando terminar o assunto, bota um ponto final e vai embora. Eu falei para ele. E ele foi, fez a prova, e aí ele veio, pastor, fiz igual o senhor me orientou. Vamos esperar o resultado.
Quando saiu o resultado, irmão, ele passou em todas as matérias com 9,5 ou 10, não baixou de 9,5. Aí ele ligou a mãe dele, filho, estou orgulhosa, valeu a pena investir em você, te inscrever lá na prova, que coisa linda, tirou um certificado, tudo. Aí eu falei, você leu? Não, li, pastor, eu respondi, falei, glória a Deus. Então é que você sabia, você só não sabia que você sabia, mas você sabia tudo já. Irmãos, tem coisas que a gente não consegue explicar, que é Cristo que vai fazer na nossa vida. Tem coisas que o nosso comprometimento com Cristo na obra vai amparar, mesmo que para alguns pareça meninice, infantilidade. Eu falei para ele, cara, você sabe, você só não lembra, mas quando você lê lá, quando você lê as questões, você vai responder a questão certa. Ele disse que até uns cálculos que ele teve que fazer lá para achar a resposta, ele fez e deu tudo certo. Nenhuma nota abaixo de 9,5. Irmãos, quando a gente tem um compromisso, quando a gente frutifica com a motivação certa, Deus nos dá uma capacidade vinda do céu. Vamos lá, submissão e dependência. Depender de Deus, ser submisso, saber que sem Ele nós não somos certos. Só que tem um terceiro ponto. Vamos recapitular o primeiro. A nossa posição em Cristo, fala aí, a nossa posição em Cristo, esse é o importante, esse encabeça tudo. O que é a posição em Cristo? Eu nele e ele em mim, tá certo? Essa é a posição. Segundo, que nós falamos aqui, submissão e dependência, ser submisso, saber que ele é a videira, que você é só um ramo, que você tem que estar ligado nele, e submissão é você saber que sem ele você não pode nada. Vamos para o terceiro. Agora, nós temos que ter a motivação certa. Irmãos, no reino de Deus, a motivação é tão importante quanto a ação. Marque isso, a motivação com que eu vou agir é tão importante quanto a minha ação. Eu já vi gente, irmãos, anos liderando departamento, anos cuidando da portaria da igreja, anos tocando no conjunto, mas eles nunca fizeram aquilo com a motivação certa. Eles faziam, porque daí ele estando à frente do departamento, ele era abajulado, era elogiado, ele lá na porta, os irmãos passavam por ele, sempre cumprimentavam, no conjunto, todo mundo dizia, tua voz é bonita, tu toca bem, essa era a motivação, mas quantas e quantas pessoas, quer dizer, o fato dele estar trabalhando na igreja é a ação certa, a gente tem que mesmo fazer isso, Vamos entrar para o lado da esmola aqui, da oferta, da ajuda ao pobre. Quanta gente faz para o nome aparecer na revista, aparecer no jornalzinho? Quantas pessoas faz para dizer, aquele cara lá é caridoso, aquela mulher é caridosa? Quantos faz? Está certo ele dar esmola, está certo. Mas qual é a motivação? Se a motivação for errada, irmãos, de nada vale. Se eu vou estar no conjunto só para ser elogiado, para dizer que minha voz é bonita na portaria, ou vou estar cuidando do departamento só para as pessoas me elogiarem pelo departamento. 2 Coríntios diz que todos nós vamos, Paulo dizendo a Coríntios, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e esse tribunal não é para condenação ou justificação, você sabe que esse tribunal é para a retribuição das nossas obras, para galardão das nossas obras. Quando você faz a coisa certa com a motivação errada, diante do tribunal de Cristo, eu acredito que essas obras vão se queimar como feno, palha e madeira. Só vai permanecer aquelas obras que nós fizemos a obra, mas com a motivação certa. Essa vai ser como pedra, ouro, prata, ouro e pedras preciosas. Então, mais importante, irmãos, de nós dar fruto, a motivação tem que ser certa. Olha só no verso 8, qual é a motivação? 15:8 de João, olha aí, para você saber qual é a motivação que você tem que fazer a obra de Deus, que eu tenho que fazer a obra de Deus, que eu tenho que dar esmola, que eu tenho que ajudar o pobre. Olha só a motivação, está em 15:8. Eu vou esperar você abrir, que é importante você aprender isso, que você deve de cantar, e cantar bem, cantar lindo, cantar afinado, tocar bem, tocar afinado, estar na recepção, dar uma esmola, tudo que você fazer bem, isso aí, tem que fazer, faça mesmo,
Mas nunca esqueça disso que a gente vai ver aqui, que a motivação tem que ser certa. Qual que é a motivação? 15:8. Nisto é glorificado meu Pai. Irmãos, a minha e a tua motivação para nós frutificar é que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Tudo que você faz, que é para você aparecer, para você ser aplaudido, eu sempre digo, se um dia alguém te aplaudir por alguma coisa que você fazer, peça para o câmera aqui filmar bem o povo te aplaudindo. Se um dia eu fazer alguma coisa aqui e o povo me aplaudir, que eu filme bem com o celular, porque aqueles aplausos será a minha recompensa. O dia que você cantar bem, que você pregar bem, que você ser elogiado pelo teu serviço na porta, tesouraria, secretaria, e alguém chegar e bater nas tuas costas e bato, é o cara, hein? Que serviço, que voz, que afinação do instrumento, que isso, marque bem, porque aquilo ali foi a recompensa que você recebeu pelo teu trabalho. Agora tem também a oposição a isso, o oposto a isso. Tudo que você fizer e nunca ninguém te aplaudir, te elogiar, te abajular, enfim, te encher teu ego, pode ter certeza que lá no céu o nome do Senhor está sendo glorificado e tudo está anotado no livro dele, e naquele dia você receberá toda a tua recompensa. Agora, se recebeu nessa terra, a motivação, ela tem que ser a motivação certa. Meus amados irmãos, eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, eu era até adolescente, uma pessoa que subiu para pregar, mas eu ouvi há muitos anos atrás essa história, eu até não vou contar nos detalhes por causa do tempo, e eu também não lembro, mas eu me lembro que um moço, muito bom, uma oratória perfeita, um vocabulário polido, algo assim tremendo, uma linguagem clássica, ele recebeu uma oportunidade para pregar no domingo à noite. Bom, para um bom orador, quem tem uma linguagem clássica, você pregar uma final com a igreja cheia no domingo à noite, meu Deus do céu, é o sonho, é um terror para a gente que não tem tudo isso, daí a perna treme, a barriga dói. Aí esse cidadão chegou e disse, hoje que eu vou botar a igreja abaixo, hoje eles vão ver o que é uma oratória, uma gramática, um português polido, uma linguagem técnica, e ele subiu para pregar, irmãos, e ele começou a pregar, de repente, um saiu, o outro saiu, os que ficaram começaram a cochilar, e quando ele terminou de pregar, ele desceu cabisbaixo, foi lá, sentou no banco, e uma pessoa percebeu, e a pessoa foi e disse, eu vou dar um conselho para esse rapaz, e o conselho dessa pessoa para esse rapaz foi o seguinte, viu, se você tivesse subido lá como você desceu, o resultado seria diferente, você teria descido como você subiu. Meus amados irmãos, nós nunca podemos pensar que é nós, que é eu, que é você, que é a nossa capacidade, que é a nossa afinação, que é o nosso conhecimento, não, nós temos que colocar sempre Deus à frente, nós somos apenas um instrumento, quem usa é Ele, e tudo que nós fazer aqui na face dessa terra, não é para o nosso nome aparecer, mas é para o nome dEle ser glorificado. Essa é a motivação que eu e você devemos ter. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Primeiro, a nossa posição, estar ligado nele e ele em nós. Segundo, submissão e dependência. Submissão, ele é a videira e nós somos apenas as varas. A dependência, sem ele nada podemos fazer. A motivação tem que ser certa. Qual é a motivação? O nome do Senhor ser glorificado. E a quarta é o chamado. O chamado é importante. Quantas pessoas, irmãos, que a gente deixa em 15:16, João 15, verso 16. Quantas pessoas que às vezes a gente aborda ela e diz, irmão, o senhor aceita trabalhar no departamento? O senhor aceita liderar?
o senhor aceita trabalhar na recepção, o senhor aceita ajudar na secretaria, o senhor aceita, eu estou usando, porque hoje eu falei que ia falar bastante de trabalho, ou quando, enfim, quando a gente diz, quer ajudar alguém, quer dar uma oferta para alguém, enfim, todas essas questões, vamos colocar aqui, a pessoa diz, né, pastor, o senhor veio em mim porque não tinha mais ninguém. Quantos líderes que eu já ouvi, irmão, e é de chorar, que chega e diz assim, pastor, eu sei que eu fui para ocupar esse cargo porque não tinha ninguém para o pastor me colocar, era só eu que estava ali, só tinha eu, se não tivesse, se o pastor não me usasse ninguém ia assumir. Quantas vezes eu tive a infelicidade de ouvir isso, que às vezes dá vontade de interromper a pessoa, pera. Irmãos, ninguém que frutifica está frutificando porque ele quer frutificar. Não, pastor, não, vamos ler João 15:16, olha só, não me escolhestes vós a mim, olha só uma vírgula, dá uma pausa no texto ali, não me escolhestes vós a mim, e agora, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que você vá e dê fruto. Irmão, não foi você que escolheu entregar uma oferta, entregar o dízimo, pagar da obra missionária, não foi você que escolheu ficar sentado atrás da câmera, da mesa do data show, não foi você que escolheu dar uma cesta básica no final do ano, não foi você que escolheu trabalhar no departamento que você trabalha, não foi você que escolheu cantar na igreja, cantar no conjunto, tocar no conjunto, ser baterista, não foi você, não, Senhor, não foi você que escolheu ajudar o pobre, entregar folheto, ajudar no orfanato, não foi você que escolheu fazer visita no hospital, não, Senhor, não foi você que escolheu a vir na igreja e ler a palavra, cantar o hino, pregar, não, você não escolheu nada. Quem escolheu você foi Jesus, Ele escolheu você para dar fruto. Então nessa noite arranque esse sentimento do diabo da sua vida, arranque esse sentimento humano, esse sentimento diabólico, que acha que é você, que você está aí para tapar um buraco, que você está aí porque ninguém faria. Arranque esse pensamento humano da tua vida, e diga, me perdoe, Senhor, porque se eu estou frutificando, é porque Tu me escolheu para frutificar. Não diga que você está aí fazendo alguma coisa porque você se ofereceu, porque não tinha ninguém. Se você está aí é porque Deus te colocou aí para você frutificar. Esse é o quarto passo que nós falamos aqui, o chamado. Não foi você que quis, irmão. Não foi. Não é eu que quis estar aqui. Não é. Foi Cristo. Cristo olhou para mim e disse, olha, Cristo olhou para você e disse, olha que ramo bonito, olha que ramo viçoso, olha que ramo forte, olha que ramo saudável, é ele que eu vou colocar lá para dar fruto. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade, mas ele te capacita. Mas eu não tenho força, é ele que te dá força. Mas eu não tenho estudo, é ele que te ensina. Mas eu, pastor, é você, Deus chamou você, e Deus não erra na escolha. Eu posso errar, e já errei, já escolhi coisas erradas, eu posso errar, você pode errar, pode ter feito algumas escolhas erradas, mas pode ter certeza, o Cristo que te chamou, Ele não erra na escolha, porque Jeremias diz que Ele conheceu Jeremias, Ele falou para Jeremias, eu te escolhi como profeta, antes de você nascer eu já tinha te santificado. Esse Deus que te escolheu já conhecia você, antes mesmo de você nascer. Então é importante para você frutificar, é você entender que não é você, que é Ele que te escolheu. Para finalizar, a obediência, para você frutificar, você precisa obedecer a Jesus, e para obedecer a Jesus não é tão fácil, irmão, porque se você ouvir toda essa palavra, e ela entrar aqui, sair aqui, você lê todo João 15 aí na sua Bíblia, você lê 1 Tessalonicenses 2:1,
e sair daí, esquecer ou não botar em prática, você está sendo um ouvinte esquecido, você está sendo desobediente. Agora, se você obedecer, está vendo que não é tão fácil obedecer? Não, pastor, eu sou obediente. Quantas vezes Deus mandou você dar e você não deu? Contribuir e não contribuiu? Quantas vezes Deus mandou você assumir um cargo e você não assumiu? Quantas vezes Deus mandou você cantar e você não cantou? Quantas vezes Deus mandou você profetizar e você não profetizou? Quantas vezes Deus mandou você pregar e você não pregou, evangelizar e não evangelizou? Quantas vezes? Pastor, várias. Está vendo que não é tão fácil obedecer assim? É difícil. É difícil mesmo, irmãos. Para obedecer tem que renunciar o ego. Para obedecer tem que renunciar a nossa agenda. Para obedecer tem que rever os nossos conceitos. Para obedecer às vezes tem que abaixar a cabeça e ser xingado. Para obedecer às vezes tem que sair por ruim na história. Está vendo que não é tão fácil? Para obedecer às vezes tem que perder a razão. Para obedecer, às vezes tem que orar por aquele que persegue. Não é assim? Não é assim? Para obedecer, às vezes vou ter que arrancar aquela coisa ruim que a gente tem no coração, que às vezes olha para quem está caluniando e dá vontade de dar um supapo. Não, mas eu não posso. Jesus manda eu orar por aqueles que estão me caluniando, me perseguindo. Jesus diz que orar por aqueles que me abençoam, que me baixem nas costas. Jesus, é fácil isso aí. Agora eu quero ver você orar pelo teu inimigo. E para obedecer tem que renunciar esse ego, essa natureza humana. Então veja que não é tão fácil, mas eu deixei, olha o João 15, 14. Leia aí o 15, 14, aí eu já vou pedir para você ficar em pé. João 15, 14. Olha só. Vós sereis meus amigos, se fizerdes, olha só, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, esse aqui é um ponto importante para você frutificar. Você vai frutificar se você fazer o que Jesus manda você fazer. Será que talvez não é esse o problema que você parou de frutificar? Será que você não parou de obedecer a Jesus? Eu falei, irmãos, que a tesoura ia pegar hoje, que a poda ia pegar. Será que esse broto que está tirando a força desse ramo, e esse ramo não está frutificando porque os brotos começaram a tomar conta? O broto da desobediência, o broto da insubmissão, da independência, do pecado que é a separação entre Deus e o ser humano. Será que não é esses brotos que foram tomando conta da tua vida e fez você estar hoje na dormência? Mas deixa o Espírito Santo podar você e eu aqui nesta noite. Eu me lembro, irmãos, que logo no começo da pandemia eu falei para minha esposa, a gente sofreu muito financeiramente, e teve um dia que eu falei para ela, amor, vamos parar com tudo isso. Eu não tenho vergonha de dizer que não. Vamos parar com tudo isso. Olha aí, a situação financeira, difícil. E um dia eu fui orar, irmãos, e Deus disse assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu projetei para a tua vida, cara. Eu te chamei porque você é um broto viçoso. Você consegue suportar esse tempo de sequidão? Quem te sustenta é eu. Agora, quantos companheiros nossos foram lá e pediram baixa, se desligaram do ministério, foram fazer outra coisa? Porque se a gente não cuidar, os brotos vai crescendo na gente também, irmãos. Não é só em você que o broto cresce, em mim também cresce, nos obreiros aqui também cresce. Aí teve um dia que eu falei, Deus, eu coloquei o último R$40 que eu tinha de gasolina, e agora? Aí antes do culto terminar, alguém me procura e diz, pastor, o senhor tem alguma necessidade? Daí eu fiquei assim, a gente não quer explorar as pessoas. E eu fiquei, não pastor, o senhor tem uma dificuldade, eu quero que o senhor fale, porque Deus mandou eu te ajudar, só se você tiver uma dificuldade. Falei, eu tenho. Eu botei o último R$40 de gasolina, os irmãos sabem, a preço que está é quase nada. E quando acabar isso, eu não tenho mais gasolina para andar. Aí ele disse, não, então eu vou te ajudar, para você encher o tanque do teu carro. Esse é o propósito, então eu vou ser fiel a isso que você vai me ajudar. Essa é a minha dificuldade. Aí eu comecei a ver, meu Deus do céu, como é bom deixar Deus cortar esses brotos da gente.
Esses brotos vêm para tirar nossa força. Esses brotos, irmãos, vão nascendo em você para você parar de frutificar, para você se desligar da videira. Mas deixa eu te dizer nessa noite, em nome de Jesus, o viticultor vai nos podar aqui, e nós vamos dar muitos mais frutos ainda. A obediência, mas nós temos que fazer o que Cristo manda. Olha só, Jesus ensina-nos que a obediência a Ele precede a comunhão. Não tem como ter comunhão se não obedecer. Não tem. Tem gente que diz, não, eu estou em comunhão com Cristo, mas Cristo manda ir, não vai. Cristo manda fazer, não faz. Cristo manda dar um copo d'água, não dá. Eu me lembro de um dia, irmãos, que um rapaz estava indo lá para o lado do São Defende, e estava dando aquela chuva de verão, e de repente assim, ele era todo vaidoso para o carro, né? Como a gente, tem muita gente que é, que Deus o livre, e Deus diz para ele, volta lá e junta aquele cara que está caído no valo. E ele disse, mas meu Deus, eu vou juntar esse cara, olha o toró d'água. Ah, Deus, vou esperar. Deus falou para ele, não, vai e faz agora. Mas aí ele voltou lá, o cara já estava com a cabeça quase dentro do bueiro, já estava borbulhando. Aí ele tirou o carro e disse, tem que esperar para botar dentro do carro. Deus, bota dentro desse carro aí. Aí ele pegou aquele carro meio sem jeito, não tinha nada para forrar o banco, o cara, era aquelas pessoas que Deus o livre, sabe aquele que... Um dia eu vi uma cena que a mulher reclinou o banco do carro forte, o cara quase pediu o divórcio. Era mais ou menos desses daí. Deus não está falando com ninguém aqui, pode ter certeza, tá, irmão? Não tem ninguém assim. Aí Deus bota dentro do carro. Para obedecer, irmãos, o cara tem que renunciar ao ego, não foi isso que eu falei? Para obedecer, você tem que viver, às vezes, na dependência de Deus. Quando eu falei que eu tive de curar no começo da pandemia, os irmãos sabem. Minha mulher tem formação acadêmica, trabalhava numa das 30 melhores empresas do Brasil para trabalhar. Quando ela saiu, nós saímos para ganhar a metade do que ela ganhava sozinha. Então é assim, irmãos. E aí aquele cara foi e botou o cara dentro do carro. Perguntou para ele, onde o senhor mora? Ah, eu moro em tal lugar. Chegou lá, levou. Passou uns tempos, ele passou lá para ver. Aquele cara estava mudado, tinha decidido nunca mais beber na vida. E disse assim, muito obrigado, porque se não fosse você eu ia morrer naquele valo. A enxurrada ia levar minha cabeça para dentro do bueiro, eu ia morrer engasgado. Não vale a pena dar ouvido a Deus. Não vale a pena obedecer a Deus. Ah, mas o banco do carro molhou, tem que fazer higienização, não tem problema. Obedeceu a Deus vale muito mais do que isso. Então nós vamos ser amigos de Jesus se nós obedecer o que Ele manda. O que mais que eu coloquei aqui? Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para a vontade de Deus. E sabe por que Jesus mandou nós ser obedientes? Porque Filipenses, eu anotei aqui capítulo 2, verso 8, diz que ele foi obediente e ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. É por isso que ele pôde dizer que nós temos que ser obedientes. Paulo diz, olha, ele foi obediente até a morte de cruz, Filipenses 2 e 8. Aí Jesus veio e disse, vocês também têm que obedecer. Vamos estar em pé para nós orar aqui nesta noite. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Quero que você recline a sua cabeça e você dê uma analisada o porquê que você não tem frutificado. O meu desejo é que você saia daqui frutificando. No culto de ceia, quando eu pregar sobre a frutificação, você vai dizer, daquela terça-feira até hoje, eu entendi o que é frutificar. Eu entendi em que posição que eu tenho que estar. Eu entendi qual que é a motivação que eu tenho que fazer a obra. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro nesta noite pela Tua noiva, pela Tua igreja, Senhor. Deus, eu sei que a minha voz se encerra aqui, Senhor, a minha pregação se encerra aqui. Mas que o Teu Espírito Santo continue falando nos corações dessas pessoas, Pai. Eu oro pedindo a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. E que este ano de 2021 seja um ano da nossa frutificação.
nem que para isso nós temos que abrir mão das nossas razões, do nosso ego, da nossa vontade, da nossa agenda, que nós temos que abrir mão de tudo aquilo que é humano, daquilo que é passageiro, daquilo que é aleatório, daquilo que só traz benefício para essa vida. Pai, se para nós frutificar, nós temos que abrir mão de tudo isso, que o Teu Espírito Santo nos ajude, mas o nosso desejo nesse ano é frutificar para Ti, frutificar para o Teu reino. Pai, despede o Teu povo em paz, leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua mão poderosa, dá uma continuação de semana abençoada, Senhor, é o que eu Te peço sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão para cá, aqueles irmãos que ainda querem participar da Santa Ceia, venham aqui que nós vamos ministrar ainda hoje, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, e todos dizem, todos por um pleno. Irmãos, na próxima terça-feira começa as nossas 6 noites de propósito, pastor Ronaldo da África prega aqui para nós. Próxima terça-feira começa a nossa campanha de 6 noites de propósito.